Hey folks, what's up? Estamos aqui novamente para falar de estrutura. Muito importante, hein? Hoje vamos falar sobre a voz passiva, que também é muito usada em conversação, em todas as línguas, você usa em português também a voz passiva. A voz passiva, ela ocorre quando? Ela ocorre quando o foco está na ação e não em quem fez esta ação. Porque a voz ativa, essa estrutura que eu chamo de voz ativa, ela coloca o foco no sujeito. Eu fui a São Paulo ontem, o foco está no sujeito eu fui, e não meu irmão. Eu fui a São Paulo, percebe? Isso é voz ativa. A voz passiva vai focar na ação. Por exemplo, voz ativa, as pessoas praticam futebol no Brasil. People play soccer in Brazil. People play soccer in Brazil. Voz ativa. O foco está nas pessoas. Esse é o tipo de oração que soa muito melhor na passiva, porque você vai dar ênfase, você vai dar foco na informação, na ação. Então você diria, futebol é praticado no Brasil. O futebol é praticado no Brasil. Soccer is played in Brazil. Soccer is played in Brazil. Percebe? Porque o foco não está nas pessoas, está na ação de jogar futebol. Não é? Então, como que eu formo? Eu transformo o objeto da ativa em sujeito da passiva. Futebol. Era o objeto da ativa, não é? Então, futebol. Depois o verbo ser, que é o verbo to be. Não existe passiva sem o verbo to be. Então, eu vou precisar do verbo to be. Mas o verbo to be em que tempo? Aí é que está. Os alunos sempre erram nesta fase, no verbo to be. Preste atenção. O verbo to be tem que estar na mesma forma, no mesmo tempo, do mesmo jeito que o verbo da oração ativa está. Eu falei que as pessoas praticam futebol presente. Então, soccer is. Soccer is. Verbo to be no presente para soccer. Soccer is. Depois eu vou colocar o verbo principal, que é o verbo to play, o verbo praticar, jogar um esporte, jogar futebol. No particípio passado, terceira coluninha do verbo. O verbo to play é um verbo regular. Então basta acrescentar o sufixo ed. Soccer is played. Já tenho a voz passiva. Futebol é praticado. Percebe? Complemento no Brasil. In Brazil. Soccer is played in Brazil. Veja aí, futebol é praticado no Brasil. Essa é a voz passiva, super usada, super necessária, importante estrutura e o mais importante, como eu disse, a segunda fase é o verbo to be. Verbo to be no mesmo tempo, do mesmo jeito que o verbo principal está na oração ativa e você nunca mais vai errar a voz passiva. Alright? See you later!